Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Crypto Talk. Eu sou Sabrina Olivo, nas redes sociais você pode me encontrar como BrinaWeb3 e agora a gente tá com o Instagram do Crypto Talk Podcast para vocês seguirem lá. Instagram, TikTok, todas as redes sociais que vocês quiserem a gente tá lá. Kawi, Deezer, Spotify, os links vão ficar aqui nos comentários. Então, essa noite a gente tem um convidado super especial para o nosso 9º bloco aqui na nossa blockchain do Crypto Talk. E estamos aqui com apenas uma pessoa Forbes Under 30, mais novo do que todo mundo que tá aqui no estúdio, que vai contar pra gente muitas coisas, mas basicamente como ficar milionário antes dos 30. Mentira. Ou talvez seja verdade, vocês vão descobrir. Exatamente. Mas antes disso tudo, só quero pedir pra vocês o famoso ativa o sininho do canal, segue, curte, comenta, compartilha e no mínimo vocês vão aprender muita coisa aqui sobre NFT nessa noite. Então assim, já compartilha pra pelo menos umas 3 pessoas essa live pra vocês, enfim, ficarem conversando, né? Aqui no Crypto Talk a gente fala muito sobre esses bastidores do mundo cripto, muito sobre comunidade, então nada mais, nada menos do que você compartilhar com seus amigos pra eles embarcarem juntos quando voltar o bull market com vocês. Então, nessa noite a gente vai conhecer o Caio Barbosa. Seja bem-vindo ao Crypto Talk. Obrigado, Sabrina, tudo bem? Boa noite. E aí, gente, beleza? Muito legal você estar aqui, super obrigado por ter aceito o convite. Vai ser um prazer enorme conversar com você. E já tô com várias curiosidades, mas pro pessoal de casa que ainda não te conhece, quem é o Caio na fila do Pão Cripto? Boa. Cara, então, eu sou um dos fundadores e co-CEO da Lumix. A Lumix, ela se posiciona como uma Stripe para a Web3. Então, basicamente, o que a gente oferece é um conjunto de APIs e soluções white label para reduzir a complexidade de criação de aplicações na Web3 que tem o NFT como core. Então, o nosso core como empresa, a nível tecnológico e de produto, são NFTs, né? E o Caio, antes da Lumix, né, eu me formei em Direito na UFRJ, né, na Federal do Rio. Acabou que no meio da faculdade eu migrei de carreira, porque eu já estava olhando muito esse mundo de tecnologia como um todo, me apaixonei pra caramba assim, por esse mundo e comecei a querer entrar, né? Acabou que eu fiz alguns cursos, né? Eu lembro que na época da pandemia começou a ter muito curso, formação, bootcamp e tal. E eu fui pegando vários cursos ao mesmo tempo. Assim, eu lembro que teve um certo momento que eu fazia 4, 5 cursos ao mesmo tempo, paralelamente, assim. E durante uns 3 meses eu fiquei nesse ritmo até que eu consegui uma primeira vaga como UX designer, né? Design de experiência do usuário numa startup de educação. E daí pra frente foi minha entrada nesse mundo de tecnologia. Isso era agosto de 2020. Passado um ano, eu comecei a trabalhar como Product Manager de uma outra empresa, né? Aí já trabalhando na área de produto e tudo mais. Até que eu conheci, né, o Gabriel Poverelli, que é hoje meu co-CEO e co-founder aqui na Lumix. E ele era advisor dessa última empresa que eu trabalhei. E aí, eu já... Assim, não é que eu não conhecia cripto, mas eu nunca tinha investido, eu nunca tinha criado conta em corretora, eu nunca tinha ido atrás. Eu só sabia que era Bitcoin, sabia que era uma moedinha aí que a galera tava comprando, entendeu? Essas moedinhas de jogo, né? De pirâmide e tal. Entendi. Sim, claramente se você me perguntasse o que é Bitcoin naquela época, eu falaria pirâmide ou algo similar. E aí, cara, muito por influência dele, assim, também de outras pessoas na época, que estavam já entrando um pouco nesse mundo, assim. Eu lembro que foi um momento em que muitos amigos próximos começaram a falar de cripto por algum motivo, assim, foi muito junto, assim. E aí eu comecei a tentar entender, assim, eu criei conta na corretora, eu comecei a comprar Bitcoin, comecei a comprar Ethereum, aí depois você vai aprendendo um pouco mais, você vai comprar uma Shiba, um Dogecoin, aí você vai tradear em DEX, né, você vai para uma outra camada desse mundo cripto, mais underground, né, e aí comecei de fato a entrar de cabeça. E aí em setembro de 21, eu conheci NFT, né, eu lembro que eu tava no Twitter, alguma coisa assim, e aí eu vi aquele famoso case lá do Beeple, né? Daquela arte que ele vendeu por milhões e milhões. E, assim, não foi em setembro que aconteceu, mas foi quando começou a reverberar muita notícia, porque foi quando o Bored Ape tava começando a pegar tração. Então começou a aparecer Neymar, Madonna, Post Malone. Eu falei, cara, que negócio é esse, né? Deixa eu tentar entender. E aí eu comecei a entrar de cabeça também, cara. Assim, aí de fato o NFT foi quando realmente minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, isso aqui é o futuro, me apaixonei. Cara, eu quero trabalhar com isso, assim. E aí eu fiquei participando de muitas comunidades no Discord, né? Realmente investindo em NFTs, comprando, vendendo e tal. Até que em dezembro de 21, eu e o Gabi, a gente viu que tinha uma oportunidade no Brasil de fazer alguma coisa. Tinha, 2021 a gente tinha quase ninguém, assim, era mais uma galera de corretora, um lado mais financeiro da coisa, né? Algumas com DeFi, mas NFT a gente não tinha visto nada até então. A gente falou, cara, talvez seja interessante a gente criar alguma coisa porque tem espaço.
E aí, em janeiro do ano passado, né, 2022, a Lumix nasceu, né, como empresa. E tamo aí. Nesse 1 ano de aniversário. Só faltou o bolinho da Lumix agora. Pois é, fizemos um ano semana passada. Que legal. E é muito legal entender essa trajetória, né? Que acho que o ano passado o NFT foi muito porta de entrada para muita gente que era do meio tradicional, né? Mas em 2021, a maior porta de entrada, realmente, quando estava no momento de bull market, muito provavelmente foi DeFi, né? Foi realmente as aplicações e tudo mais. E eu acho que quando a gente fala de investimento, pelo menos eu tenho um pouco dessa visão, assim. Tem a pessoa que vai deixar seu dinheiro na poupança, tem a pessoa que vai dar um passinho um pouco maior, que vai investir em CDB, a outra que vai investir em ações, e aí, de repente, quando você fala de comprar cripto, já é um outro avanço, e aí, quando você fala de NFT, nossa, você já tá num degrau quase, né, a torre mais alta dos Estados Unidos, basicamente, Sim. né? São muito degraus até chegar... Filtros, né? Exato, até chegar na parte de NFT, né? Então, o que eu percebi nessa trajetória é que foi um pouco disso, né? Você começa ganhando dinheiro com um protocolo de DeFi, sei lá, pool de liquidez, todas essas coisas, e de repente você entra para a parte mais artística da coisa, né? Mas, enfim, eu fiquei sabendo que antes de você se formar em Direito e um monte de coisa, você fez... técnico, né, de mecânica industrial, depois fez um pouco de engenharia, também mecânica, e aí eu queria entender, assim, a gente fala muito de carreira aqui no Cryptalk, né, a ideia de falar sobre os bastidores do mundo cripto é mostrar que existem empresas por detrás, não são só especulações de moeda, tem trabalho realmente para as pessoas entrarem nesse mundo, né. Então, assim, vendo a sua carreira, a sua trajetória, antes de realmente se formar na faculdade de Direito, você ter feito curso técnico, ter feito uma faculdade mais de exatas, né, não é tão voltada para a comunicação, que é o que você faz hoje, o que você acha que esses cursos te agregaram para hoje você ser CEO de uma empresa milionária com meses no mercado? Cara, eu acho que, assim, o técnico em si, te falar que, assim, é muito mais questão de soft skill do que hard skill, assim, explico por quê. Quando eu fiz o curso técnico, eu estudei numa escola pública, né, chamada FITech. E, cara, assim, aquilo foi uma preparação de vida, porque eu vinha... acabei não falando sobre isso, mas eu fui criado num lugar chamado Bangu, né? Que é um bairro no subúrbio do Rio. Assim, longe do centro, longe de tudo, né? Pegava 1h30 de trem pra escola, depois de faculdade também. Então, assim, lá é um lugar em que, tipo... As pessoas que estão ali, grande parte delas vai continuar ali pro resto da vida, então não tem muita perspectiva de mudança ali. Então, quando eu fui pra escola... no ensino médio, né, que foi essa escola que eu fiz, foi um choque muito grande. Porque até então a minha vida girava em torno daquele bairro. Então, da minha escola, né, no fundamental, né, no pré-vestibular e tal, meus amigos eram meus amigos de infância da escola, a gente saía ali, eu saía 10 minutos da minha casa, porque era, sei lá, tinha os bares, os shoppings e tal, mas era ali meu mundinho, sabe? Quando eu fui pra escola, no ensino médio, foi um choque muito grande, porque eu fui estudar na Zona Norte, que é um lugar que eu nunca tinha ido direito, no máximo tinha ido no Norte Shopping, assim, que fica na Abolição ali, no bairro da Zona Norte. Mas não é um bairro que eu andava, assim, raramente, assim. Então, primeiro foi um choque porque eu não conhecia nada. E eu tinha, tipo, 14, 15 anos. Aí eu tive que aprender a pegar ônibus, pegar trem pra um lugar longe, né? Demorava, tipo, 1 hora pra chegar na escola. E aí já foi esse choque de eu sair ali da minha zona de conforto, daquele meu mundinho. Então, já foi um aprendizado de vida. O segundo ponto, que foi o mais chocante ainda, é que eu era de uma escola particular, até o 9º ano, né, a antiga 8ª série, e eu fui uma escola pública, que não só é uma escola pública, mas é uma escola pública técnica. Então, assim, eu saí de um lugar em que você tinha inspetor, e aí qualquer coisa que você fizesse ligar pro seu pai e tal, pra um lugar que você vai e faz o que você quiser, se você quer ir pra aula, você vai, se você não quiser, você não vai, o problema é seu, você se vira, entendeu? E você passa a ter contato com coisas que você não tinha antes, né, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né, drogas, etc, né. Então foi um momento em que, cara, de fato eu tive um aprendizado do ponto de vista de maturidade pessoal muito grande. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu também fiz faculdade pública, que é um espelho disso, né? Porque faculdade pública, eu não sei como é que é particular, mas a faculdade pública é literalmente isso. Você tá lá, você vai se você quer, se você não quiser ir pra aula, você não vai. E é isso, entendeu? Você tem que ser responsável. E como eu já tinha passado 3 anos nessa pegada na escola, quando eu cheguei na faculdade, já tava tirando de letra, entendeu? Já era uma pessoa muito mais responsável. E eu vejo que, eu via, né, na minha sala, por exemplo, na minha leva ali de pessoas que entraram comigo, que a galera sentia muito essa diferença. Que estavam acostumados ali de estar, vamos dizer assim, numa zona de conforto e ser condicionados a coisas A, B e C. Então esse foi o primeiro ponto. De eu conseguir, a partir dessa experiência na escola, que de início foi bem chocante,
eu já consegui criar, pra mim, muito novo, uma maturidade muito grande, assim, próxima. E era engraçado, porque na época, eu sempre fui mais novo em todos os ambientes. É muito engraçado isso. Meus amigos de infância, eu sou mais novo. Meus amigos do trabalho, eu sou mais novo. Meus amigos da escola, eu sou mais novo. Quer dizer, da faculdade, eu sou mais novo. Então, assim, eu sempre fui mais novo. Só que, nesse momento que dessa transição pra escola do ensino médio, e depois quando eu ia interagir com meus amigos de infância, eu sentia que tinha já um gap ali. Porque eu já estava em outro momento de vida, né? E esse gap foi aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Hoje em dia menos, obviamente, né? Porque todo mundo já, né, nos seus 20 e pouco. Mas quando você está ali nos 15 até os 18, faz uma diferença muito grande, né? Então acho que esse é o principal ponto que eu senti, e isso naturalmente, né, se espelha até hoje, né? Até hoje eu sou uma pessoa muito responsável, desde muito novo eu sempre fui muito responsável. E o segundo ponto, que eu acho que assim, não necessariamente é relacionado ao fato de eu ter feito engenharia, até porque eu fiz um período só, mas é mais o fato de eu ter passado pelo curso de engenharia. E o que significa isso? Quando eu... Assim, depois que eu tava no ensino médio técnico, e aí eu falei, cara, tô aqui fazendo técnico em mecânica, logo vou ser engenheiro, né? É o caminho mais óbvio pra mim. Daí eu fiz o pré-vestibular, e eu lembro que foi um baita desafio, porque como uma escola pública, né, o ensino não é tão bom aqui no Brasil, no Rio nem se fala. E quando a pública é técnica, assim, as matérias normais esquecem, entendeu? A galera foca no técnico. Então, assim, matemática, química, essas coisas assim, cara, eu não sabia quase nada, assim, tive que aprender praticamente tudo no pré-vestibular. Eu tive que correr atrás ali. Eu lembro que eu fazia pré-vestibular e Descomplica ao mesmo tempo, pra poder, né, manter o ritmo ali da galera. E aí, qual foi a parada? Quando eu entrei na engenharia, primeiro que eu já estava, assim, claramente eu não estava preparado para as matérias tipo, cálculo e tal, porque eu não conseguia acompanhar, porque por causa desse meu gap de matemática, essas coisas que eu acabei, assim, consegui passar na prova do Enem e tal, mas, não, é diferente você passar numa prova, que meio que você tem uma resposta ali, do que você fazer uma faculdade. E aí, qual foi a parada? Quando eu decidi mudar de curso, que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, tô só me ferrando aqui, só tirei 3, 2, assim, nas provas. Eu falei, cara, não vou ficar aqui não. Fiquei meio bolado assim. Vou sair. E aí eu lembro que tive uma conversa com meus pais, que foi, assim, cara, eu não tô me adaptando, não faz sentido pra mim e tal, eu quero sair. E foi um surto coletivo, porque, primeiro, engenharia, que é um curso bem cobiçado. Segundo, que é na UFRJ, que é, assim, uma baita faculdade, né? Salvo engano, vira e mexe aí, só perde pra USP aí quando a gente pensa em curso de engenharia no Brasil. Então, assim, cara, é uma baita oportunidade que eu tô jogando fora, entre aspas, né? E aí eu lembro que foi uma baita discussão, assim, até eles entenderem, etc e tal, liberarem. E aí eu lembro que foi muito engraçado que beleza, eu vou sair da engenharia, mas eu vou fazer o quê? Aí eu lembro que no meio do ano tinha o SISU, né? Que eu poderia escolher outro curso. Aí eu juro pra você, eu fui no site do Enem e fui ver de A a Z todos os cursos. Se tinha algum que me interessava. O que eu vou fazer? Aí fui olhando curso por curso, assim. Cara, nada me interessou. Tipo, de verdade, assim, tipo, nossa, isso aqui, nada. Aí, assim, acabou que eu tomei um top-down ali, familiar, tipo assim, ó, cara, você vai meter em pé de engenharia ou você vai pra medicina ou direito, não tem outro caminho pra você, não. Eu falei, tá, eu vou pra direito porque, né, eu acho que dentro do que eu tenho aqui de opção é que eu mais vou conseguir levar, né. E aí entrei no direito. E qual é o ponto disso tudo? Eu, desde muito novo, e não só nesse momento da faculdade, mas desde criança até, eu sempre fui muito claro nas minhas decisões, né? Quando eu tinha certeza de alguma coisa, quando eu queria alguma coisa, eu sempre fui muito certo em relação a isso. E por mais que algumas decisões parecessem precipitadas, eu sempre consegui dar um jeito de resolver. Então, por exemplo, tem um outro exemplo disso, que isso, cara, isso tudo se espelha hoje em dia, assim, no dia a dia do trabalho. Teve um episódio, eu tava na faculdade, já tava no direito, sabe? E aí eu cismei que eu queria fazer o exame de Cambridge, né, pra pegar o certificado de inglês avançado. Só que assim, cara, eu fiz curso de inglês quando eu era muito novo, tipo, dos 12 aos 14, e logo depois quando eu entrei nessa escola técnica era integral, então não tinha tempo de fazer curso de inglês. Eu parei, total, nos 15 anos. Só que sempre tive muito contato com inglês, desde pequeno, né, com música, jogo e tal, então sempre, né, mantive ali ativo. Só que, pô, diferente, né? E aí, pô, esse negócio do Cambridge foi... Eu tinha 20 e poucos anos já, 20, 21 anos, então estavam 5, 6 anos sem estudar inglês, né? Estudar mesmo. E eu ia pra uma prova que é tipo assim, o nível que eu queria fazer era o abaixo do professor, que é o A2, eu peguei o A1. Quer dizer, C1, na verdade. E o professor é C2. Porque eu queria fazer intercâmbio, era um sonho que eu tinha, acabou que eu não fiz, mas na época eu queria fazer.
E aí, onde tudo isso impacta? Eu cismei, bati o pé, quero fazer. Cara, eu tava no momento que tava estagiando, eu tava fazendo prova na faculdade. Eu tava fazendo alemão, porque eu também botei na cabeça que eu queria fazer alemão. E do nada enfio outra coisa no meio. Loucura, né? Só que eu consegui, deu um jeito, né? Me virei nos 30 lá e consegui tirar o certificado. Então, qual o ponto disso tudo? Por que eu tô nessa volta toda? Porque eu acho que, assim, tanto do ponto de vista de maturidade, de entender o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, desde muito pequeno, na escola e por aí vai. O que eu... que, assim, eu não posso depender de outras pessoas para dizerem o que eu posso e o que eu não posso fazer, do ponto de vista de me regular desse sentido. Eu mesmo tenho que saber me regular, né? Não posso depender de uma pessoa mandar em mim, mandar eu fazer alguma coisa, e isso se espelha muito no trabalho. Assim, cara, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito proativa, então nunca chefe precisou me mandar fazer alguma coisa, eu sempre falei e fiz. E o segundo ponto é eu saber, assim, segurar os pepinos que eu me enfio, entendeu? E, cara, beleza, você decidiu sair da engenharia, se vira. Você vai fazer o curso, você vai se dar bem lá, já que você tá largando essa oportunidade. Quer tirar Cambridge? Beleza. Vai lá, se vira pra tirar, entendeu? Então isso se impacta hoje em dia também, assim, muita coisa que a gente acaba fazendo. Caracas, foram vários ensinamentos aqui. Eu tô fazendo tópicos mentais, assim, do que eu posso pegar. Acho que a primeira coisa é... Precisa melhorar o copywriter do Enem, porque senão, se tivesse uma copy boa, provavelmente eu teria se interessado em alguma profissão. Porque, pô, às vezes eu não gostou de nenhuma. O copy não tava trabalhando bem, ok. Tem profissões de copy na Web3 também. Pois é. Pra melhorar isso. E assim, é muito louco, porque desde pequeno eu nunca consegui me encaixar muito nos quadrados, entendeu? Por exemplo, eu já tive várias fases. Eu tive uma fase que eu queria ser jogador de futebol. Todo mundo tem, né? Eu cheguei a ser goleiro, joguei no Bangu e joguei no Cruzeiro. Eu lembro que tinha uma escolinha, um núcleo, na verdade, do Cruzeiro perto da minha casa, fazia lá e tal. Por essa parte era bom, assim, eu era o titular lá do time. E queria me levar pra Minas, pra fazer teste no time mesmo, pra ir pro time de Cruzeiro mesmo. Só que aí, igual na engenharia, eu falei, não quero mais. Aí saí. Aí tinha uma outra fase que eu queria ser lutador de taekwondo. Aí eu fiz taekwondo, era bom também. Cheguei a pegar, acho que a terceira faixa, a quarta faixa, não lembro agora. E lembro que eu ganhava dos caras que eram, tipo, de 2, 3 faixas na minha frente. Mas também chegou uma hora e enjoei. Aí tive uma fase que eu queria ser rapper. Que eu tinha um grupo de rap, tinha um estúdio. Até hoje eu tenho um home studio lá em casa, com microfone, com monitor e tal. Lancei várias músicas, tinha um grupo de rap e tal. Quase abri show do Matuê lá no Rio, na vitrine. Muito louco, muito aleatório. E aí depois eu falei, cara, também não dá. Então assim, eu nunca me encaixei muito nos padrões, eu sempre tentei me encaixar em uma coisa que eu gostava de verdade, que fizesse sentido pra mim. E não porque a sociedade acha que eu tenho que ser advogado, sabe? Só que assim, né, a vida vai passando, obviamente a gente não pode também ficar no mundo da lua, né? Então eu acabei por um período da minha vida, acabei seguindo um pouco do caminho padrão da coisa, até que eu consegui encontrar uma fuga ali, e hoje em dia eu trabalho com figura digital, entendeu? Então, Figurinha digital. Então assim, é isso. Entendi. Você queria ser jogador de futebol, como não deu certo, você falou, vou fazer meu álbum da Copa. Pois é. Entendi. Exatamente. Achei uma lógica ali no meio do caminho, ok. E, cara, escutando essa história, eu vi várias coisas muito comuns com a minha, né? E é bizarro porque, tipo, você é do Rio, sou de São Paulo, são culturas muito diferentes, né? Tem muitas brincadeiras, até algumas pejorativas entre São Paulo e Rio, sendo no mesmo país, né? Sim. E, cara, acho que muito do que eu percebi, ainda voltando um pouquinho no começo do que você falou, assim, de ser um pouco desse garoto prodígio, né? De não se encaixar com pessoas da mesma idade, muito talvez pela própria criação de casa, né? De ter que ter mais responsabilidade, histórico de vida e tudo mais, né? E é engraçado que, tipo, eu também me vejo muito nisso. Assim, 90% dos meus amigos são bem mais velhos do que eu. Assim, eu sempre falei com muitas pessoas mais novas, mais velhas. E até mesmo quando você lidera times, tipo, eu já tive uma época que eu tava liderando 20 pessoas, 30% acima de 50. Caramba. Justamente para pegar essa experiência, sabe? Você atrela a tecnologia com a experiência de alguém muito mais velho. Você junta isso, faz bum, sabe? Sim. Você consegue fazer muitas coisas, assim. E muito legal saber da sua história, ver toda essa projeção. Espero que é basicamente isso, né? De From Bangu to Forbes Under 30, né? Basicamente. Aquela matéria lá foi muito boa. E o que eu percebo muito, assim, que a gente usa na Web3, mas eu não considero que é uma coisa nova, assim, na verdade. Eu acho que talvez seja nova no modelo de prática de agora ter alguém falando teoricamente como que funciona, que é a criação de comunidade. Porque escutando você falar,
Ainda mais da parte do início mesmo, de tipo, todo mundo já sabe mais ou menos como... como que fala isso? Todo mundo já tem mais ou menos a mesma perspectiva de vida. Todo mundo veio daquele mundinho, sabe mais ou menos qual que é o limite de onde você pode chegar. Um limite, muitas vezes, simplesmente imposto mentalmente pela pessoa, por conta da sociedade. Não necessariamente é um limite que realmente exista, né? De você só pode chegar até aqui. E, pra mim, quando eu olho isso de fora, e eu vejo que é muito essa questão da comunidade em si. Porque... a comunidade, ao meu ver, ela pode ser tão boa quanto ruim para as pessoas que estão lá dentro, né? Porque se for uma comunidade que tem um monte de gente, que tem várias crenças limitantes e colocam vários limites na sua vida, também é difícil você furar e sair da bolha. Sim. Então, naquele começo, pelo menos que eu entendi da sua trajetória, você fez esse primeiro avanço de deixa eu sair dessa bolha por algum motivo, assim. O que te levou a falar, agora eu quero ir para um curso técnico, eu quero sair dessa bolha, eu quero, talvez... um pouco mais do que todas as outras pessoas ao redor, assim, sair dessa zona de conforto? Cara, assim, eu acho que tem, óbvio, muita influência familiar. Acontece, minha família como um todo, hoje em dia já mudou, né? Mas até então, até eu me formar, por exemplo, somente minha mãe tinha ensino superior. Hoje em dia, meu pai e meu tio fazem faculdade, né? Mas foi depois de um tempo, assim. A vida inteira, realmente foi só minha mãe e depois eu, né? Então, nós dois éramos as únicas pessoas que tinham feito. Então, assim, muita influência dela, tipo, cara, vai estudar e tal, não fica aqui trabalhando, né, é pra você... busque coisas maiores pra você, né, não tenha, tipo, isso aqui como um limite na tua vida. Meu pai também sempre falava muito isso, assim, apesar dele não ter feito faculdade, etc e tal, meu pai também trabalhou sempre pra caramba. E é bizarro porque meu pai é um dos melhores vendedores que eu conheço, assim, é doideira. Se ele tiver que te vender, sei lá, se ele quiser te convencer que isso aqui vale R$1 milhão, ele vai te convencer. É muito louco, assim. E vale, galera, vai ter NFT, comprem. Isso aí, comprem. É bizarro o poder de convencer. O gogó ali é muito forte. Então, tipo, apesar dele não ter feito faculdade, obviamente, assim, do ponto de vista profissional, eu sempre admirei muito ele também. Então, assim, eu tive 2 bons exemplos dentro de casa, né? Óbvio, a gente morava em Bangu e tal, a gente tava numa situação que, assim, não é que eu passava fome, pelo contrário, assim, nunca fui pobre, mas nunca fui, né? Nunca tive 100% confortável, né? Eu tinha um limite claro ali até onde eu conseguia pedir um presente de Natal, por exemplo, né? Então, assim, aquilo, apesar de eu ter um limite imposto a mim, né, que não dependia de mim, eu sempre fui incentivado a quebrar esse limite, entendeu? Então, em casa já foi assim. E o segundo foi muito uma questão de, cara, eu sempre tive muito, desde muito pequeno, eu sempre consumi muito cultura estrangeira. Desde música, então, o negócio do rap. Por que eu quis ser rapper em algum momento da minha vida? Porque eu sempre ouvi rap desde pequeno, né? Então, eu sempre via lá os clipes dos caras com dinheiro, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, aqui deve ser legal. Também quero ter dinheiro em algum momento da vida. Só que eu sonhava em ser artista, não sei o que e tal. Aí, quando passou essa fase de querer ser artista, ainda pequeno isso, foi antes de eu tentar cantar, porque quando eu tentei cantar eu já era mais velho. Mas nessa época, quando eu sonhava ainda, eu comecei, quando eu cheguei ali no ensino fundamental, eu fui chegando mais na época de decidir o que eu ia fazer, né? Se eu ia seguir o caminho de escola particular normal, ou se eu faria uma prova para um Pedro II, para uma FATEC, alguma escola dessas. Eu comecei a pensar, nossa, beleza, eu posso seguir a vida aqui, normal, e depois, né, passar para uma faculdade. Mas eu sempre quis, e é um negócio que, cara, não sei nem explicar, assim, desde pequeno eu sempre quis voar, assim, do ponto de vista de, cara, deixa eu seguir meu caminho aqui, deixa eu aprender, deixa eu ter uma experiência que eu não tive antes para poder evoluir. Se der problema, beleza, eu posso me dar o luxo que eu sou novo, eu posso voltar atrás, entendeu? Então, foi meio que esse o motivo que me levou. Teve um outro episódio que eu acabei não citando, que eu já estava na faculdade, inclusive, que nessas decisões loucas que eu tive, eu cismei que eu queria morar sozinho. Do nada. Só que, assim, eu não tinha motivo objetivo para morar sozinho. Porque, assim, casa dos pais, comidinha ali pra mim, né? Não tinha conta nenhuma pra pagar. Eu era estagiário, ganhava muito pouco, ganhava menos de R$1.000 no estágio. Ganhava, tipo, R$600 no estágio. E nesse cismei de morar sozinho. Aí, nesse meio tempo de cismar, acabei conseguindo um estágio melhor e tal, mas nada demais, assim, também a nível financeiro. Mas eu cismei que queria morar sozinho. Nesses episódios que eu tenho de cismar com alguma coisa. E aí, enfim, novamente, uma discussão em casa. Eu falei, cara, pra que você vai morar sozinho? Você é muito novo, você não precisa, você tem tudo em casa. Eu falei, não, porque eu preciso, eu quero ter essa experiência, não sei o que e tal. Quero morar perto do trabalho, morar perto da faculdade, porque era muito longe, né? Pegava trem e tal.
E convenci, né? E fui morar sozinho na Lapa, né? Que não sei quem conhece o Rio de Janeiro, mas a Lapa é simplesmente o lugar mais exótico do Rio, talvez, né? Boêmio, se é assim que eu posso dizer. E fui morar na Lapa. Morei 1 ano na Lapa. Foi uma experiência muito legal, assim, porque eu morava num estúdiozinho de, tipo, acho que era 20 metros quadrados, era um cubículo. Mas foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu tive uma certa liberdade, assim, de realmente, cara, se eu chegar em casa e não fizer comida, não vai ter comida. Se eu não limpar a casa, ninguém vai limpar a casa. Vou virar um chiqueiro. Aquela velha sensação de primeira vez, estou sendo adulto? Pois é, foi um choque também pra mim. Tipo, eu lembro que tiveram algumas vezes que eu saía do trabalho tarde, assim, que eu também, nessa época, eu estagiava em um lugar que era bem pesado o ritmo. E eu saía, tipo, 8, 9 da noite, cheio de fome, né? E eu pensando, pô, chegar em casa vai ter, né, uma comida e tal. Isso no início, né? Aí quando eu cheguei, eu olhava assim e falei, cara, cadê minha não mãe? tem nada. Aí eu pensei, cara, não tem nada, e agora? Aí eu tinha que sair correndo, eu lembro que tinha um Mundial perto lá, eu ia no Mundial e comprava, tipo, comida congelada, porque eu tava cansado, não queria cozinhar, e enfim. Aí depois, de um certo momento, eu consegui me ajustar, eu comecei a cozinhar e comer direito. Mas por um bom tempo eu vivi de comida congelada, porque eu esquecia, né, aquilo que eu não tinha ido ao mercado e eu tinha que me virar na hora, comer besteira e tal. Então, assim, eu sempre quis sair daquele lugar, assim, não porque é ruim, né, não é que eu não goste de lá, é que, assim, porque é longe, primeiro, assim, então, pra eu ter a vida que eu tenho hoje, por exemplo, seria impossível, porque hoje o nosso escritório da empresa é em Botafogo. Então, pô, de Bangu pra Botafogo é trem e metrô, umas 2 horas. Então, assim, imagina, todos os dias, né? Então teve eu estava no centro, também era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, no dia bom, né? Porque se não atrasasse o trem, porque acontecia muito. Então, assim, tem esse lado também da utilidade de eu morar mais perto, mas eu também queria sair dali para poder viver a vida em outro lugar, assim, sabe? Então eu sempre quis isso. E aí hoje em dia, né? Hoje em dia eu moro na Tijuca, né? Então eu moro mais perto de tudo ali, minha mãe mora comigo, inclusive. Então a gente saiu de lá, né? Em algum momento. Mas eu fui primeiro ali a quebrar, né? Porque meu pai, a família do meu pai é de Bangu. Então a gente morava lá porque a família da minha mãe é de fora do Rio, né? De São Paulo. É daqui, na verdade. Só que é de Jundiaí, né? Ah, legal, interior. E aí, tipo, sempre foi, a família sempre foi a família do meu pai lá, né? Porque era quem tava lá no Rio. Então a gente ficava ali por causa da família, por causa dos amigos e tal. Então por isso nunca teve muito... E porque meu pai foi criado lá, então os amigos dele são todos lá. Então não tinha muito motivo pra sair dali, né? Aí quando eu quebrei essa linhagem, digamos assim, e aí eles começaram a chegar, nossa, acho que a gente pode sair também, né? Aí a gente foi, aí depois que todo mundo saiu, né? Então hoje em dia cada um tá num canto aí. Além de ser criança prodígio, você é o famoso primo rico, o chato. Que é o que tem sucesso e todos os primos ficam com ódio, do tipo, olha a pressão, caramba. Entendi. Deixa nos comentários se você é primo do Caio também. Enfim, nossa, você foi falando, pensei em várias coisas. A primeira é, por favor, depois você manda uma foto pra gente da sua vida comendo comida congelada. E agora morando com a sua mãe. Deve ser uns 10 quilos mais magra. Tá valendo isso. Mas... eu fui pensando em 300 mil coisas, assim, quando você tava falando, né? Que, cara, realmente, eu acho que a gente tem até um histórico muito parecido. Porque uma vez, quando eu tava dando uma palestra numa faculdade, me perguntaram, o que você faz quando você tá trabalhando muito tempo naquela empresa e aí você sabe que vai seguir aquele plano de carreira, se você fizer tudo certinho, daqui 1 ano, você mudaria de emprego e tal? E a resposta que eu dei naquela época foi tipo, cara, eu acho que isso nunca passou na minha cabeça porque eu ficaria entediada. Uhum. Simplesmente por essa razão. E eu escutando você falar, eu percebo muito isso, assim, não é que tá ruim, sabe? A zona de conforto não é ruim, ela é confortável. Mas eu acho que é uma mistura de tédio com inquietude, com excitação por uma coisa totalmente nova, né? Sim. E aí você quer realmente dar o próximo passo, você quer romper barreiras, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Quando você meio que é estimulada a ser uma criança prodígio, até quando você vira essa fase adulta, você ainda assim quer ser um adulto prodígio. Uhum. E eu acho que o reflexo disso é muito Forbes Under 30, né? Ela foi esse reflexo do que é ser prodígio, do que é faturar milhões em poucos meses, e enfim, toda essa história. E aí eu queria entender com você, como que foi esse processo para virar um Forbes Under 30 e ter... essa repercussão não só Brasil, mas agora a nível internacional também, esse nível de exposição. Legal, cara, pra ser sincero, eu confesso que a ficha não caiu de verdade ainda, primeiro porque a lista saiu dia 29 de dezembro, então assim,
né, muita gente não estava trabalhando, né, a gente estava parado e tal. Janeiro também, né, a primeira semana é aquela semana morta. Segunda semana, algumas pessoas começam a voltar. E agora, né, na terceira semana que o negócio começa a pegar mais ritmo, só que ainda tem carnaval no meio, né? Então... O Brasil, você sabe, né? É o único país que ainda continua contando o calendário a partir de março, que começa o ano. Exatamente. Esquece, antes disso, né? E por que isso é importante que eu tô trazendo? Porque obviamente, tem a questão de exposição pessoal, Caio, né? Mas também tem o impacto para a empresa Lumix, né? Como isso impacta a nossa vida, né? Como gera mais clientes, etc e tal. E ainda, óbvio, muita coisa já apareceu para mim, né? Mas o ano ainda tá... Muitas empresas ainda estão fazendo reunião de budget, essas coisas e tal. Então, vamos dizer assim, o assédio mais forte ainda vai chegar. Né? Essa semana já começou muito mais forte, né? Só ontem já apareceu muita coisa pra mim, assim, já várias mensagens. Então eu tô sentindo que tá vindo. Já tá dando autógrafo aí na FT? Boa ideia, vou começar a dar Pope agora. Não, mas pior que um parênteses aleatório aqui, toda palestra que eu dou agora, eu dou um Pope pra quem assiste. Jura? Tecla SAP, Pope é basicamente o NFT pra certificar que você esteve presente no evento físico, tá? O que você conheceu o Grande Caio agora, né? Pois exatamente. Não é mais uma foto, é um pop. É isso. Então, eu tô distribuindo agora. Então, só um parênteses aleatório aqui. Se quiser deixar aqui também nos links. Tá, vou botar. E aí, qual a parada? Então, como é que foi esse processo? Vamos lá. Cara, assim, ano passado, assim, como eu falei, a empresa tem um ano. A gente começou de um jeito, tivemos algumas iniciativas, acabamos que fomos aprendendo ao longo do tempo e pivotando, né? Ou seja, mudando o produto, mudando o modelo de negócio algumas vezes, né? Até encontrar o que a gente achou que faz sentido, que é o que a gente está hoje. Nesse meio tempo, a gente acabou sendo um mix, né? A gente acaba sendo obrigado a ser um mix hoje de startup de tecnologia e consultoria. Por quê? Porque hoje, ainda que a gente seja uma empresa que desenvolve infraestrutura, igual eu falei, né? API, não sei o que e tal, nome bonito, né? Só que, cara, uma grande marca, uma Coca-Cola, uma Ambev, essas empresas ainda não estão preparadas para que eu venda diretamente uma API para os caras. Porque eles têm que entender primeiro como que eles entram nesse mundo de Web3, o que eles vão fazer, e a partir do que eles vão fazer, eles usam minhas APIs para viabilizar o que eles querem fazer. Então hoje, não hoje, né? Desde o ano passado, a gente acabou sendo, de certa forma, até obrigado, para ter sucesso, né, nas nossas iniciativas, a não só desenvolver tecnologia, mas também desenvolver uma skill muito grande de criatividade e estratégia dentro de casa. Porque a gente teve que ajudar todas as marcas que a gente ajudou a lançar projetos. Por que isso é relevante? Por que isso é relevante? Porque a partir disso, naturalmente, né, a gente também ganha muita exposição junto do projeto. Quando você é basicamente um player de infraestrutura, no máximo você ganha uma menção assim, no finalzinho de um PR, que a empresa X está usando tal coisa da Lumix. Só que da forma que a gente fez, os projetos eram considerados como projeto da marca X com a Lumix. Era um projeto dos dois. Então, se for procurar aí todas as matérias de projeto que a gente esteve presente, era Fulano e Lumix são projetos X. Ou então um destaque muito forte pra gente na matéria, porque realmente são projetos que a gente esteve do lado ali ajudando. Tem um lado ruim, né, do ponto de vista de escala, de negócio, etc e tal, mas tem um lado muito bom, que a gente consegue garantir mais assertividade das iniciativas e consegue né, ter mais exposição a partir disso. Então, isso foi muito relevante pra gente. Dado isso, cara, muitas das iniciativas que a gente teve presente, isso esbarrava na Lumix e, consequentemente, esbarrava em mim, dado que desde o início, apesar do Gabriel, né, a gente tem uma estrutura de co-CEOs lá, né, então eu não sou CEO sozinho, nem o Gabriel é CEO, nós somos co-CEOs e cada um tem sua caixinha ali, que a gente separa no dia a dia. E apesar de nós dois dividirmos o posto de CEO, digamos assim, desde o início sempre foi muito claro, assim, que eu seria, né, a cara da empresa, digamos assim, e o Gabriel seria o meu... eu olho pra frente e ele olha pra trás, digamos assim, né? Eu olho pra fora e ele olha pra dentro, né? Então sempre foi essa nossa divisão. Então tudo que esbarrava na empresa esbarrava em mim, pessoalmente, e eu era chamado para ir em lugares tipo Z, podcasts, eventos e tal. Isso foi, né, ajudando bastante na construção da imagem da Lumix e na minha imagem também, pessoalmente. Dado isso, eu confesso que, assim, até esse momento, assim, eu sou first time founder, né? Então, primeira empresa que eu fundo. Primeira vez que eu sou CEO.
Então, de início, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui convidado para um evento, eu não sabia muito como lidar, assim. Nunca tinha palestrado. Eu lembro que eu já dava cursos eu lembro que eu dava um curso de UX Design para advogados na época, porque, né, eu tinha um público ali que queria aprender. Foi mais que teve um hype no mercado jurídico de UX aí, o famoso Legal Design. E aí eu dava um curso disso, tá, pra ganhar uma grana um tempo atrás, mas era o máximo que eu tinha feito até então. Palestra eu nunca tinha feito. E assim, fui muito na raça ali, aprendendo como é que fazia e tal, indo pros eventos e gravando as coisas, e eu fui pegando o ritmo ali, né, pegando o jeito de fazer. E chegou um momento que tava no automático já, só ir. E aí começou a pegar atração. Teve, cara, períodos que eu fui pra Gramado, vim muito pra São Paulo, foi por isso que eu comecei a vir muito pra São Paulo. Fui pra muitos lugares, assim, realmente, da palestra. Acho que fui pra uns 4 estados ano passado, assim. E aí eu comecei a pegar muita atração a partir disso. Então, assim, naturalmente, né, ficou muito no Caio da Lumix, que esbarra na Lumix, e isso foi, né, aumentando minha imagem a partir disso. Passado disso para Forbes, né? A Forbes, para quem não sabe, a Forbes Letter é uma lista anual, né? Então sai todo ano, né? Então, acho que no passado o nome era Forbes 30 Under 30, né? Eram 30 pessoas. Uhum. Hoje em dia são mais, né? Hoje em dia são 15 categorias, né, que tem lá. E eles selecionam 6 pessoas de cada categoria. Aqui eu saí é tecnologia e inovação, que é basicamente pessoas que estão desenvolvendo tecnologia, são pessoas que são ou de empresas muito grandes, que têm muito impacto já, ou são founders de empresas que estão causando impacto, né, que tem muita relevância e tem vários critérios lá que eles veem. Para você sair lá, tem 2 caminhos, mas um ou outro, ou um e outro, né? Ou você se inscreve, e aí tem um formulário gigantesco para você preencher lá, de, tipo, sua história, e aí tudo que eu te contei aqui tive que mandar digitado lá pros caras. Aí você usou inteligência artificial pra... Adoraria. Naquela época nem tinha ainda o ChatGPT, queria eu. Mas, pô, tu bota a tua história inteira lá e fala sobre sua empresa, quanto sua empresa faturou, quantos funcionários você tem, se você já pegou rodada ou não. Cara, várias coisas, muita coisa, assim. Fiquei, tipo, 1h30, assim, preenchendo. E aí depois que você manda, você não sabe se você vai sair, se você não tem nenhum retorno. É tipo, mandou, beleza, você vai descobrir um dia que sai a lista. Talvez você ganhou um presente de Natal, um pesadelo de Natal. Pois é, ou você vai ficar sem nada. E aí, só que tem um caminho B, que é você ser indicado por alguém, né? E qual foi o lance? Essa indicação é feita por pessoas que são influentes do meio, então tem desde realmente empresários e criadores de conteúdo muito relevantes, uma Boca Rosa da vida, se não me engano, hoje em dia ela já ela já indica pessoas, por exemplo, né? Não porque ela indicou que vai entrar, mas, né, tem um peso maior. Uhum. E os editores da Forbes, né? E dentro desses editores, tem um, né, que, cara, eu sempre digo que ele foi um anjo na minha vida, assim, porque ele, cara, me ajudou muito, assim, muitas coisas ano passado, que é o Pacete, né? O Luiz Gustavo Pacete da Forbes, que não só da Forbes dele, de muitas coisas, mas entre várias, ele é editor da Forbes. Que ele, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que me botou num evento. Eu lembro que em abril do ano passado, ele me convidou para palestrar no Rio 2C, que é um dos maiores eventos de inovação e tal, junto com ele, no painel do Descomplica. E você já tinha estudado no Descomplica. E é muito louco, porque eu fiz Descomplica para passar na faculdade e quando eu vi, tava no palco do Descomplica, né? Muito louco. E aí ele que me chamou, né? Ele que me botou. Isso em abril, tinha acabado de sair o projeto da reserva, né? Assim, a gente não era nada até então, né? A gente tinha acabado de lançar um negócio. Aí me botou lá. E aí, de lá pra cá, ele sempre me botou em coisas, assim, super sem eu pedir, ele sempre botou, assim. E, sim, sempre ajudou muita gente como empresa, dando exposição, muita matéria na Forbes, assim, que saiu. Ele postou, tipo, organicamente, se a gente não pagou nada pra ele. Ele fez porque ele queria, entendeu? E foi ajudando pra caramba a gente ano passado. E aí, eu lembro que no último dia da inscrição da Forbes, eu fui ver lá, só pra... Tava ansioso, né, pra saber. E aí eu fui procurar quem eram os editores, aí eu vi que ele era uma das pessoas que indicava. Aí eu fui mandar mensagem pra ele, falei, opa, Pacete, tudo bem? Cara, assim, sei que você já me ajudou muito esse ano, né? Acho que não tem nem crédito mais pra te pedir ajuda aqui. Mas eu me inscrevi aqui pra Forbes Under 30, eu sei que, pô, tem uma galera muito, muito grande aí que provavelmente vai entrar, eu sei que deve ser muito difícil entrar, né? Mas, se possível, né, eu queria ver se você me dava uma ajuda, né? Assim, você me conhece, né? Você conhece minha história e tal. Queria ver se rolava, né? Algum tipo de indicação aí. Aí ele falou, cara, não só rola indicação interna, como eu já te indiquei.
Aí eu falei, caraca, eu não acredito, assim. Aí eu falei, nossa, muito obrigado, não sei o que e tal. Fiquei muito feliz, assim. Mas, obviamente, não era certo que eu entrasse, né? Como eu falei, você só descobre quando sai. E aí, passou um tempo, não sei o que e tal, ele foi mandar uma mensagem, falou, ó, só pra te avisar aqui que não precisa ficar ansioso que o resultado só sai na última semana do ano, né? Entre os dias, acho que era entre os dias 27 e 30, um negócio desse. Que ele não disse nem uma data exata. E isso, quando ele te falou isso, era que quando? Que mês? Era tipo, cara, primeira semana de dezembro. Ah, tá. Porque eu não sabia se saía no final, saía em algum momento de dezembro, né? E aí ele falou, não, relaxa que vai sair na última semana, só que assim, né? Não sei ainda, né? Se vai dar certo. E aí foi quando saiu e ele falou assim, cara, me passa teu e-mail, do nada, assim. Eu falei, tá, estranho, né? Deve ir alguma coisa aí. Aí chegou lá no meu e-mail. Ah, você foi selecionado, não sei o que e tal. Parabéns, me passa uma foto sua que eu vou... Né, já estamos aqui diagramando a revista e tal, vamos botar lá. Isso, tipo, um dia antes, alguma coisa assim. 2 dias antes de sair mesmo o resultado. E aí mandou e tal, aí eu mandei. Aí, na verdade, o resultado... Eu lembro que no e-mail eu tinha falado que o resultado ia sair dia 30, então eu já tava, tipo, pô, na noite do dia 29 eu vou escrever meu texto aqui. deixar pronto. Cara, não saiu no dia 29, um dia antes. E eu falei, cara, não tô preparado. Eu falei, meu Deus. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu falei, não, agora eu vou fazer um post. Aí sentei, escrevi o post, aí fiz. Aí bombou o post, né? Bateu, tipo, 800 e poucos likes lá no LinkedIn. Mas, assim, muito louco, né? Assim, foi muito orgânico como aconteceu, assim, eu zero esperava. Eu realmente, tipo, juro pra você, apesar de óbvio, né? Eu saber que a Lumix já tem uma relevância grande, que eu tava em todos os lugares e tal. Cara, disso pra você ser um Forbes Under 30, na minha cabeça, é um caminho, tipo, era um gap abissal, assim, era impossível, né? Só que eu vi e falei, cara, nossa, irado, assim. E até agora, confesso que, assim, eu não sei dizer, assim, quanto isso impactou na minha vida, porque acho que eu não colhi os resultados ainda, entendeu? Porque tá muito recente. E eu não sei muito como lidar com isso. Porque às vezes eu tô em lugares e, sei lá, às vezes no assunto faz sentido eu citar que eu sou Forbes Under 30, por exemplo, mas eu ainda tenho um receio de, tipo assim, eu falar e parecer que eu quero, tipo, aparecer, sabe? Ah, tipo, sei lá, quer ficar falando que é Forbes Under 30, entendeu? Só que, sim, é mais uma questão minha de, tipo, a minha vida inteira eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito... Não é que eu fui humilde, mas, assim, eu nunca quis ser muito, tipo, passar por cima das pessoas ou então mostrar que eu sou melhor, nem nada. Então, tipo, eu tenho um certo receio ainda de ficar usando esse título quando eu me apresento e tal, porque eu ainda não me acostumei, entendeu? Eu fico com certo receio de as pessoas acharem que eu tô querendo, né? Ah, só vai falar disso agora, que você é Forbes Under 30, só porque saiu lá. Tipo, já passou. Entendeu? Então tem essa questão. Mas, cara, é bizarro, assim, uma conquista muito legal, assim. Parabéns, inclusive. E tem o lado bom de você estar no online, na internet, né? Que, independente de você fazer a coisa certa ou errada, as pessoas vão falar mal de você. Então, assim, tanto faz você falar que você é o que você não é, você vai ser criticado. Não, pois é. Inclusive, no próprio post da Forbes, no Instagram deles, a gente, no caso, eu fui xingado pra caramba. De piramideiro, de... golpista, de lavagem de dinheiro, porque esse negócio de NFT não vale nada. Assim, clássico, né? Já acostumei. Mas todo post que a gente sai lá, eu sou muito xingado. Não eu só, mas a empresa como todo, né? Porque é o preconceito que a galera tem ainda, né? De cripto e NFT. E acho que tem muito a ver com também o mercado brasileiro, né? As pessoas falam muito pouco sobre dinheiro, elas falam muito pouco sobre coisas básicas, do tipo, estou fazendo isso porque... É meio errado se você falar, estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro. Uhum. Porque eu quero evoluir na minha vida. Tem aquela velha pergunta de, e aí, quanto você tá ganhando? As pessoas ainda olham com muita crítica para perguntas voltadas a... Sucesso, dinheiro. Exatamente. Então, meio que você quase se auto-sabota, sendo que ser um Forbes Under 30 é simplesmente um fato. Não é mais ou menos, é um fato. É Sim. Uma contestação. Você é um Forbes Under 30, não é nada além disso, sabe? É tão simples quanto isso. Mas eu acho que tem tanta essa questão social da comunidade, no caso, e dessa vez é uma comunidade que... a gente não tá falando da nossa bolha cripto, né? A gente tá falando comunidade Brasil, que é essa síndrome do vira-lata, assim, do tipo... se for parar pra pensar, daqui a pouco aluno que está indo mais pra fora, e aí o pessoal pode falar também do tipo, e aí, tá mandando no Brasil? Aí você começa a ganhar em dólar, nossa, mas tá desvalorizando o real. Então, assim... A galera nunca tá satisfeita, né?
Exato, você sempre vai ter muita essa crítica. E entrando nesse ponto, inclusive, aqui eu queria muito focar nessa parte, principalmente de carreira, de você, porque, pelo menos quando eu criei o Cryptalk, eu queria muito dar essa humanização, sabe? Falar que tem pessoas por detrás dos projetos. Mas agora, focando no seu projeto, que hoje é a Lumix, né? Você falou que é co-CEO. Tem várias coisas que eu queria perguntar pra você. Eu queria ter muito mais tempo, inclusive, pra perguntar. Porque, assim, eu fiquei pensando, o que é ser co-CEO na prática, sabe? E eu vou fazer uma pergunta por vez, porque se for deixar todas as que estão na minha cabeça, assim. Mas quando eu escuto você falando, o Gabriel, ele olha pra dentro, eu olho pra fora e tudo mais, não sei, na minha cabeça, olhando por fora, eu entenderia que o Gabriel, ele tá como talvez um COO, que é mais voltado para operações, que ele tá mais ali no dia a dia, fazendo a empresa funcionar, sabe? Não sei, só... Eu não conheço o Gabriel, inclusive. Uhum. Eu queria entender como que funciona essa dinâmica de ser co-CEO, principalmente no mundo tão voltado para ego, sabe? Uhum. Onde, nossa, mas tá dividindo comigo. Como que funciona essa parte? Cara, assim, eu e o Gabriel, a gente zero ego. Eu nunca fui. O Gabriel também sempre foi uma pessoa que ele... O Gabriel é muito peculiar, assim, ele é uma pessoa muito excêntrica, se é assim que eu posso dizer. Muito engraçado. E ele antes de ele estar na Lumix, ele era CTO, né? Então o Gabriel vem de uma carreira em tech aí, ele é programador há 15 anos, é mais velho que eu, né? O Gabriel tem 31, 32, eu acho, eu tenho 25. Então, né, um gap grande aí de geração. Então ele me ajuda muito, assim, do ponto de vista de maturidade mesmo, assim, de algumas decisões que ele já passou, né? Situações que ele já passou e eu nunca passei. Então, assim, como é que funciona? Não é um CEO, porque a gente acabou de contratar uma CEO, inclusive. Ah, legal. Como é que funciona a nossa divisão? Quando eu digo olho para dentro e olho para fora, não é que eu não olho para dentro, mas é que o meu papel como cara da empresa acaba sendo um papel muito mais comercial e institucional. Então eu represento, eu sou a imagem, eu, né, espalho a palavra Lumix por aí, entendeu? E óbvio que até pelo meu background em UX e produto, eu acabo dando pitaco em produto também, né? Só que óbvio, a gente tem o CPO lá que toca, mas founder a gente vai dar pitaco, não tem como, né? E o que o Gabriel faz? O Gabriel hoje, ele é como se fosse um RI, né? Relação com o investidor. Então o Gabriel, toda a parte de fundraising é muito no colo dele. Até porque ele já teve experiências com isso, eu nunca tinha tido. A primeira vez que a gente teve foi agora na rodada que a gente está fazendo. Então toda a parte de fundraising, relacionamento com o investidor, realmente relacionamento com advisors, é muito, muito com ele, assim. Então é como se... Porque o CEO, ele acaba acumulando todas essas funções numa pessoa só, normalmente, né? Então o cara, ao mesmo tempo que ele cuida de investidor, ele dá palestra, ele vai lá, vai pra cá, aí dá pitaco e tal. Pra gente, sim, não foi uma coisa pensada. Tipo, a gente começou a empresa falando, nossa, vamos ter um estúdio com a CEO porque é o que faz sentido. Não, a gente nem sabia o que ia ser. Tanto que durante um bom tempo não, durante um mês, 2 meses, a gente não tinha nem cargo. Essa longa jornada de um ano. Pois é, durante tipo um mês, né, 2 meses, que parece uma eternidade nesse mundo, a gente não tinha nem cargo, né, a gente só botava founder. Depois que foi, porque até então a empresa tinha 4 pessoas, sei lá, ano passado, né, os dias tem 26. E vamos chegar a 30 e pouco aí com essa rodada. E aí, depois que a gente começou a entender, tipo, beleza, Caio, você vai ser a cara, eu vou olhar pra dentro, porque o Gabriel é uma pessoa mais reservada, ele não gosta muito de se expor assim e tal, então ele nunca quis aparecer, né? Nunca quis dar entrevista, podcast, nem nada assim, ele sempre quis ficar no mundinho dele ali. Até porque ele, né, vem de uma carreira em tech, então essa galera de tech não gosta muito de aparecer normalmente já, né? Então foi muito assim, sabe, que a gente se dividiu. E por que não dá outro cargo pro Gabriel e, né, e fica você, Caio, como CEO? Cara, primeiro que assim, realmente assim, a gente realmente a gente co-lidera, tipo, não é uma estrutura em que, sei lá, um manda em tudo e o outro só fica... Não, realmente a gente lidera junto tudo, óbvio. Tem certas situações, né, que um dá mais pitaco que o outro, até por uma questão de... Talvez se for uma questão mais de programação, né, de tecnologia, o Gabriel dá mais pitaco. Se for uma questão um pouco mais de negócio e produto, eu dou mais pitaco. Comercial, eu dou mais pitaco. Então, assim, cada um tem suas áreas ali onde dá mais pitaco. Mas no dia a dia e na tomada de decisão é uma co-liderança muito bem estabelecida, assim. E, óbvio, tem também o Michel, que é o nosso CFO, que é como se fosse eu e o Gabriel, e ele é co aí. O Michel também tem um papel bem ativo, assim, em algumas decisões que a gente toma.
mas em geral fica mais eu e o Gabi. Então, muito isso, sabe? Eu como papel institucional e comercial, e uma hora ou outra ali olhando para produto, mas bem menos. E o Gabriel é um papel muito mais relacionamento com investidor e advisors, muito um papel estratégico de como a gente evolui a nível de roadmap, né, cultura interna. E a gente está liderando, né, nesse viés aí. Com esse Coca-Cola, próxima coleção é do Coca-Cola. Isso aí. Entendi. Tem tantos cofundadores. Legal. E uma coisa que eu fiquei curiosa até de pensar, vocês falaram, né? Vocês estão captando agora, estão nessa parte de fundraising. Como que tá sendo essas conversas com investidores, com tantos cofundadores? Primeiro porque, assim, você tem um obstáculo de explicar para o investidor tradicional o que é o Web3, o que é sério, o que é essa tecnologia. Então, você tem no funil, né, de fundraising, basicamente a primeira etapa do funil é só ensinamento. Você vai dando conteúdo para eles assimilarem. E aí, depois você tem que explicar como é feita essa parte de divisão, entre aspas, dos sócios, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a Lumix, pensando para quem está olhando com o chapéu Web3, para quem está olhando com o chapéu Web2, tem a vantagem de ser centralizada. Então, está centralizada nesses 3 cofundadores. São 2 ou 3 agora? 2. Nesses 2 cofundadores e as lideranças chaves ali, né? Uhum. Mas, por exemplo, quem tá olhando para vocês agora com esse viés de vamos colocar o cheque agora para, enfim, né, sair nas próximas rodadas, deixa eu entender o que é esse mercado e tudo mais. Como que eles enxergam essa divisão de vocês dois? Cara, te falar, foi por que pareça, praticamente nenhum teve nenhuma objeção, assim. A gente teve dois players aí que são players até... O próprio fundo tem um papel mais, como posso dizer, hierárquico. Então foram 2 fundos que bateram um pouco nessa tecla do fato de ser co-CEO, porque não só e tal. Mas todos os outros entenderam super. Porque assim, a gente entende que... E a gente tem casos lá fora de grandes empresas que têm esse modelo. Netflix, por exemplo, é co-CEO. Outras empresas têm esse modelo, que é um modelo que está começando a se popularizar, inclusive. Porque, óbvio, você tem uma questão de, eventualmente... O que, por exemplo, bateram na tecla em relação a isso era, beleza, vocês não batem cabeça, não? E aí a gente fala, cara, não, super funciona. Pelo contrário, eu acho que se só um fosse, seria até pior hoje em dia. Porque o negócio está funcionando tão bem, a gente conseguiu ajustar tanto essa questão, que eu acho que se, por exemplo, o Gabriel fosse um CEO, igual você citou, não ia funcionar. Até porque não é a pegada dele, né? Porque um CEO, cara, a nível de processo, operação, é bem hardcore ele, né? E não é a cara dele, nem minha, zero. Se a for, então nem se fala, né? Eu zero sou a parte financeira, o Gabriel também zero. Então, assim, o que a gente fez foi, vamos pegar aqui as hard skills de cada um, de cada um se encaixa. E, óbvio, no papel de co-founders aqui, a gente, né, puxa junto esse movimento. E a gente explica que, cara, não é que ninguém lidera, porque podem achar que é isso, né? Se os 2 lideram, que ninguém lidera, mas na verdade é o contrário. A gente lidera muito melhor, assim. Então a gente funciona muito bem como uma dupla. Que demais. Até surpresa escutar isso, né? Eu venho do mundo de Venture Capital, Asset Management, e tinha muitas brincadeiras na época que era tipo... cão com 2 donos, ou fica muito gordo ou morre de fome, sabe? Sim. Então eu imaginava que ia ter muito mais objeção na hora, mas legal saber, acho que até a estrutura dos venture capitalists, eles estão mudando um pouco, né? Na hora de investir em empresas, né? Sim. Enfim, várias coisas da gestão, assim, mas que eu fiquei muito curiosa, entender como que hoje funciona, por exemplo, o modelo de negócios da Lumix. Como que vocês monetizam? Uhum. Legal, então, basicamente, assim, voltando, né? A gente hoje se define como uma Stripe, né, para NFTs. Um NFT as a service, vai. O que a gente tem? A gente tem um conjunto de APIs, né, que para quem tecla sabe aqui, APIs basicamente, de maneira simples, são conjuntos de funcionalidades pré-prontas, infraestrutura pré-pronta que outras empresas podem pegar e construir em cima. Não, acho que de maneira simples é meio que isso. Hoje vocês são tipo uma software house? Não. Basicamente a gente é um SaaS mesmo. Não um software as a service. E a gente tem um conjunto de APIs
que eu vou explicar um pouco melhor sobre elas, e também temos soluções white label, plug and play, né, em que marcas, né, e outros players Web3, por exemplo, também podem pegar e utilizar para reduzir, né, para agilizar, né, desenvolvimento de aplicações de DApps, né, e integrar no seu core business e tudo mais. Então, como é que a gente faz hoje? Hoje a gente tem 2 modelos. Por quê? E isso é um grande diferencial, assim, não um diferencial do ponto de vista do diferencial competitivo, mas diferencial de como a gente precisa se comportar aqui no nível Brasil e Latam, que é diferente lá fora. O mercado aqui está muito menos maduro, né, do que lá fora. Então, qual é o grande problema? Volta naquele papo que eu estava falando no início, né? Uma Ambev da vida, cara, você fala Ambev, olha só, tem aqui uma API de wallet, ou então uma API de smart contract. Pô, quer integrar não? Sei que você quer fazer alguma coisa com o Web3, toma aqui minha API, integrei. Ele vai falar, para de xingar minha mãe e eu vou desligar o telefone na sua cara. Tipo, tá, beleza, o que é isso? Pra que serve? Né? Onde eu vou aplicar isso? Então, assim, qual a questão? A gente hoje não consegue ser 100% Stripe, do ponto de vista que a gente é 100% infraestrutura. Porque... Você quer explicar o que é Stripe? Aí já Stripe, esqueci de explicar, desculpa. Stripe é um dos maiores, talvez o maior player, né, de infraestrutura de pagamento, né, gestão financeira do mundo, né. Eles têm soluções de checkout, de pagamento, de invoice, né, cobrança financeira, tudo isso, né. Então, só esse parênteses. Então, a gente é isso, só que não do lado financeiro, sim do lado de NFT, né. E qual o ponto? A gente não pode ser 100% infraestrutura porque o mercado não está preparado para isso. Então, como é que eu pego o mercado que tem hoje, né? Enquanto eu me preparo para daqui a algum tempo que vai todo mundo só plugar na minha API? A gente oferece hoje soluções white label. Então, a gente tem de um lado uma plataforma white label onde as marcas conseguem lançar seus NFTs, por exemplo, vender NFT, fazer resgate via free mint com código secreto, seja lá qual for o método, né, que ela queira fazer esse drop. Liberar marketplaces, então usuários poderem comprar e vender ativos, o usuário ter um ambiente de resgate de benefício tokenizado, gamificação com rankings, badges, poups, tudo isso. Um ambiente customizado onde a marca consegue ter esse ambiente de relacionamento com o seu consumidor, né, digamos, com a sua comunidade. Então, isso é a nossa plataforma White Label e a gente está para lançar um novo produto em breve chamado Proof, que vai ser um app, um mix de web app, né, no browser e um aplicativo mobile, que vai ser basicamente uma solução e que você, usuário, desbarrei aqui, e que você, usuário, vai poder utilizar seus NFTs do mundo real. Então, a gente sempre fala que, por exemplo, o futuro dos ingressos é NFT, né? Como é que você vai entrar numa festa com um NFT? Você vai ter que mostrar o teu MetaMask na fila? Não, né? Então, uma das soluções que a gente está com o Proof é você conseguir usar o seu NFT para entrar numa festa, por exemplo, para entrar no evento, para pegar um desconto numa loja física de alguma marca que você tem um NFT, né? Então, esse tipo de coisa. Então, resumindo, o que a Lumix faz? A gente é um player que oferece infraestrutura tecnológica e soluções white label para que outros players, como marcas Web2 e players Web3, possam criar suas aplicações, né, na Web3 usando nossa base tecnológica. E hoje a gente atua com clientes tanto Web2 como Ambev, Coca-Cola, Reserva e tudo mais, que usam as nossas soluções white label por conta dessa questão que eu citei, né, da dificuldade deles conseguirem ir direto na camada abaixo. E a gente tem clientes Web3 já, que são clientes que vão direto na nossa infraestrutura e só integram com a gente, né? E criam lá o que eles quiserem criar, né? Então é assim que a gente funciona. Como é que a gente monetiza? Cara, SaaS normal, né? Receita recorrente, né? Mensalidade. No caso das plataformas de white label, a gente tem o clássico modelo de tied pricing, né? Então você tem lá plano starter, plano growth, plano não sei o que, né? 3 modelos de plano e um enterprise que é customizado, né? A gente vai de casa a casa. E no caso das APIs, você tem pay-per-use, né? Então você vai usar, por exemplo, a nossa API de carteira, que é basicamente uma API que a gente consegue viabilizar a criação, gestão e utilização de carteiras de cripto de uma maneira seamless, né? Web 2.5, como o Reddit fez, né? Em que o usuário cria com e-mail e senha e a carteira por trás e tal, não tem aquelas fricções. A gente tem um custo por carteira, então é 0.0, eu esqueci o número exato, mas 0.03 centavos por carteira, por exemplo. Então, o cliente paga conforme ele vai usando, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E hoje vocês têm clientes B2C também? Ou é tudo B2B? Não, o nosso modelo é B2B2C, né? Então, a gente vende para empresas e as empresas utilizam a nossa solução para vender para seus clientes. No caso do Proof, especificamente, ele é curioso, porque ele é B2B e B2C ao mesmo tempo. Porque as marcas vão poder utilizar
para liberar essas utilidades, né? Então, digamos, sei lá, você quer fazer uma festa para holders do NFT da tua coleção do CryptoTalk. Aí você pode usar lá o Proof para criar esse evento e a galera já vai receber uma push notification no aplicativo para poder entrar com o NFTzinho deles na tua festa. Então, eu vendi para você, Sabrina, no caso, estou pegando o CryptoTalk como empresa, né? Então, eu vendi para CryptoTalk, né, como B2B, e o B2C, que no caso são os membros da sua comunidade, vão poder utilizar, independentemente se você contratou a solução. Qualquer pessoa vai poder baixar o aplicativo na App Store e tal, vai poder usar, entendeu? Então, por isso que apesar de ser B2B, B2C também, porque eu posso te vender e você divulgar para sua comunidade, qualquer pessoa pode baixar, porque muito por conta do caráter permissionless, né? Então, qualquer pessoa pode criar qualquer utilidade para qualquer coleção. Então, digamos que você, CryptoTalk, quer fazer uma festinha para quem é holder da Azuki. Você vai lá e manda. Tipo, evento aqui, happy hour para holder da Azuki e CryptoTalk. Todo mundo que tem Azuki vai poder entrar. Né? E a Azuki não me contratou, né? Qualquer pessoa pode usar. E é permissionless, né? Tá na blockchain, então, cara, qualquer um faz o que quiser, né? E é exatamente o que a gente vai fazer no episódio 100. Boa. A gente sempre fala que desde o primeiro episódio, que no número 100 vai ser a festa. Legal. Então já tá super convidado. Boa. Não sei onde vai ser, mas vai ser em algum lugar, assim, a gente arruma. Fechou. Nossa, muito legal, assim. Várias coisas foram passando também, mas eu fiquei pensando no que você tava falando, assim, explicar isso para empresas Web2 deve ter sido um nível de complexidade muito alto, assim. Para mim, conforme você foi falando, ficou mais claro o porquê você comentou sobre consultoria, né? Porque, basicamente, você tem que dar uma aula para você conseguir chegar num nível que você consiga fazer a 4 mãos. E aí, essa customização inicial, realmente, é difícil escalar, porque está sendo customizado, mas ao mesmo tempo, quando você ainda está cortando mato, não tem muita outra estratégia para você fazer, né? Não tem. E isso que bate no ponto que eu falei sobre a peculiaridade e o diferencial aqui. Porque, cara, lá fora, assim, beleza, você tem assim, a imensa maioria das marcas que já fez alguma coisa em Web3 é lá de fora, né, Estados Unidos e Europa. E a galera lá tá muito mais avançada, assim, a nível de conhecimento, a nível de assim, entender como é que esse mundo funciona. E tanto que muitas dessas empresas estão criando áreas internas de Web3, né? A Adidas lançou essa semana, eu acho que oficialmente, o Three Stripes Studio, né? Que vai ser um labs lá dentro de Web3, para Panay compor Artifact. O Starbucks é uma área de Web3. Então essa galera já criou a área lá dentro, então é muito mais fácil, porque quem tá lá dentro trabalhando na empresa entende. Então, é muito mais fácil você vender uma infraestrutura. O cara só pluga em você e ele cria o que ele quiser, né? Aqui, cara, acho que, sei lá, só a reserva talvez tenha um núcleo de Web3 no Brasil. E que eu saiba, né? Até onde eu sei é só isso. Então, assim, é muito difícil, entendeu? Sabe? Você conseguir vender 100% de tecnologia, porque é o que você falou. Você precisa educar o cara. É óbvio que eu não chego hoje, graças a Deus, e não hoje, né? Assim, desde o início da empresa, a gente nunca gastou um centavo de ads. Nunca gastamos um centavo de comercial, budget comercial, assim, não sei que eu não gastei, tipo assim, algumas viagens que eu venho pra São Paulo e tal, a empresa paga pra mim, mas assim, a gente encara como budget comercial, né? Mas nada com um anúncio, nem nada. Por quê? Porque vem organicamente. Tipo, 90% dos leads que chegam até a gente é via LinkedIn. Meu LinkedIn e do Lug, que é o meu CCO, né? Nosso site comercial lá. Então, assim, a gente nunca se preocupou em ir atrás das pessoas, porque elas sempre vieram até a gente. Então, esse é um ponto. Então, esse lead, apesar de eu ter que educar ele, não é que eu tenho que convencer ele, tipo, chegar até ele, uma pessoa aleatória, que ele nunca viu na vida, ele não sabe por que tá falando, convencer o cara do porquê que ele tem que olhar pra Web3 e educar ele, tipo assim, do zero. Normalmente, essa galera que vem até a gente, não é que eles entendem, mas assim, pelo menos ele sabe que existe, ele sabe que isso pode servir pra alguma coisa. E aí, disso pra de fato ter alguma iniciativa, realmente tem que chegar lá e quebrar. Tipo, tem isso aqui que tá acontecendo no mundo, tem tal use case, etc e tal. A gente oferece tal solução. Então, assim, apesar do ponto de vista de consultoria não ser escalável, eu não considero a consultoria como um produto, sabe? Eu considero a consultoria como uma etapa do fluxo comercial. Uhum. Então, meio que dentro do nosso pipe comercial, do nosso fluxo, né, do processo, acaba entrando, não são em todas, mas a grande maioria acaba entrando nessa consultoria inicial, primeiro para o cara entender tudo isso, e segundo para, assim, eu vender a minha solução, né? Então, acaba que o nosso ciclo de venda é um pouco mais longo por conta disso, mas se esse cara passa por esse ciclo, ele fecha, porra, eu tenho um contrato de longo prazo, entendeu? Receita recorrente. Então acaba que
é muito mais uma etapa a mais do fluxo comercial do que eu estar vendendo consultoria apenas, entendeu? Tanto que a gente só vende consultoria quando pluga-se numa ação seguinte e o cara usar a solução, né? No final é a famosa venda consultiva, né? É. Basicamente, né? E aplicada, realmente aplicada. Sim. Não só no falar, né? E aí, se eu entendi bem, pensando no ciclo de venda de vocês, tem essa venda consultiva no início, que na verdade, se fosse um processo quase de insight sales, né? Você recebe aqueles leads naquele funil que você não precisa converter para eles para eles saberem que você tá ali, né? Você já jogou o mel, basicamente, eles só estão vindo. Então, a parte... O desafio desse funil é mais a parte, literalmente, da conversão, né? Convencer que realmente aquilo é para aquela empresa naquele momento. E te falar, o problema, e aí que mora mais um problema do mundo hoje, quando a gente pensa em Web3. Não sei se lá fora é assim, imagino que seja muito menos. Mas o desafio hoje é muito mais a pessoa da empresa vender internamente do que a gente convencer ela a fechar com a gente. Não sei se deu pra entender. Por exemplo, o que mais acontece é a gente de inovação, a gente de marketing vir falar com a gente. E recentemente, galera de produto começou a me falar também. E qual é o desafio desse cara? Pô, ele é entusiasta, ele gosta, ele entende, ele sabe que existe. A gente passa por essa consultoria inicial, igual você falou. E, pô, o cara, nossa, faz muito sentido, vambora. Só que disso, pra ele conseguir convencer internamente a empresa que isso vale a pena, e a empresa aprovou o budget, etc e tal, esse é o maior desafio. Porque normalmente, ainda hoje, cara, você tem ali 2, 3 pessoas que gostam, que se interessam e tal, mas que não tem autonomia o suficiente para poder tomar todas as decisões. Então você depende de pessoas que não sabem nem o que é Bitcoin, o que é blockchain, e vai chegar um cara lá, não, toma aqui com uma empresa, vamos lançar NFT e tal, não sei o que e tal, o cara não entende e fala, não, cara, para de perder tempo com isso, sabe? Então o maior desafio hoje da gente a nível comercial é conseguir que essas pessoas que vêm até nós, que são esses advogados internos, né, da Web3 para as empresas, consigam convencer para os seus superiores que vale a pena investir nisso, saca? Então tem esse desafio a mais também aí. Total, e faz muito sentido o seu ticket médio ser alto, né? Sim. Porque se você tem um ciclo de venda grande, se você não tiver um ticket médio alto, basicamente você não tem um fluxo de caixa. E pois aí você quebra no meio do caminho. Exato. Então, é interessante, né? Até se pensar na... Você falou um pouco da reserva, que foi o case, né? De onde vocês mostraram para o mundo o que é a Lumix, logo de entrada, né? Isso. A reserva, ela tem... É de uma galera que já tá, entre aspas, em Web3, né? Que é a Almadal. Então, tipo, já tem um motivo para eles terem tido essa cabeça um pouco mais aberta, né? No começo. Mas, se for parar para pensar, é realmente muito complexo. É como se, assim, na reserva, sei lá, se você tivesse 3 etapas do funil, a reserva já entrou na etapa 2. Mas todas as outras empresas do Brasil, elas estão entrando na etapa -1. para você educar o negócio, sabe? Exatamente. Então, olhando de fora, de novo, assim, vocês pensam... eu queria entender primeiro, assim, por que vocês escolheram o mercado brasileiro para começar isso, né? Seria muito mais simples ter ido direto para o internacional, como acontece com 99%, provavelmente, das empresas criptos aqui no Brasil, né? Uhum. Cara, te falar, foi uma questão muito orgânica, assim. A gente nunca parou para pensar lá atrás que a gente ia para o mercado XYZ. A gente começou como estúdio criativo empresa, então, na verdade, a gente começou global, porque a primeira coisa que a gente fez foi lançar uma coleção de NFTs. Foi global o lançamento. Mas quando a gente começou a ir pro caminho de marcas e tal, sim, como eu te falei um pouco no início do papo, a gente foi pivotando ao longo do tempo, né, a empresa. Então esse modelo de hoje de infraestrutura, API e tal, cara, tem 6 meses, a empresa tem 1 ano, né? Então assim, do momento que eu comecei, que eu entendi que eu ia para um caminho de API, já tínhamos passado 6, 7 meses, já estávamos no bear. O mercado estava uma loucura naquele momento, ninguém estava fazendo nada. Eu lembro que a gente teve 3 meses muito ruins. Foi os piores 3 meses, assim, piores meses assim, da empresa, que foi entre junho e agosto. Que foi quando realmente bateu com força o bear, assim. E, cara, ninguém mais queria conversar, nenhuma empresa. Eu fiquei 3 meses sem vender nada, 0. Nem conversar, as empresas queriam conversar, né? Porque, em tese, o Bitcoin estava morto. Então, assim,
desse momento que a gente começou a definir o que a gente ia fazer e tal, até realmente começar a criar produto, pá, já era setembro, entendeu? Então, assim, a real mesmo, que eu ainda vou definir pra onde eu vou. Eu acabei de criar o meu produto, né? A gente tá aí há 4 meses, nessa estrada nova, depois que a gente acertou ali realmente qual seria o caminho. Então, pra ser sincero, a real é que a gente vai definir agora, né? E um dos caminhos comerciais que a gente tá seguindo, uma das contratações que a gente tá fazendo, algumas, né, das contratações que a gente tá fazendo, inclusive são pessoas de fora do Brasil, são brasileiras, mas moram fora, justamente pra gente ter uma ponte lá fora, entendeu? Porque é o que você falou, cara, lá fora é muito mais fácil, né? Convencer os caras a vender. Tem um benefício ainda que, assim, talvez seja um dos maiores benefícios, que é o câmbio, né? Pô, vezes 5. A gente tem um preço muito competitivo lá fora, e uma desta parte, as nossas entregas são equiparáveis às lá de fora. Então a gente tem tudo para conseguir... Aí entra na síndrome do vira-lata. Pois é. Então assim, cara, a gente consegue entregar a parada no nível que a galera lá fora entrega, mais barato, né? Então, uma das contratações que a gente está fazendo é justamente uma pessoa lá de fora, dos Estados Unidos, para ser mais exato. Em breve, novidades aí. Que vai ser essa ponte lá fora, pra gente conseguir aproveitar esse leverage que a gente tem aqui. Que faz todo sentido mesmo. Total. Nossa, a gente precisa meio que se encaminhar para o fim, infelizmente. Porque eu já tinha aqui quase um caderno, literalmente, de perguntas, você viu? Mas assim, a gente deixa para o próximo, não tem problema nenhum. Eu só queria... entender uma última coisa antes da gente encerrar também, pensando nessa jornada internacional, né? Eu entendi que a Lumix, ela começou como estúdio, depois do estúdio teve essa parte mais de venda consultiva, agora é o que você acabou de comentar e tudo mais. E pensando nesse boom que teve de NFT, principalmente ano passado, né? Que foi porta de entrada de muita gente, o que hoje você vê como uma barreira de entrada entre a Lumix e os outros competidores que estão no Brasil ou fora do Brasil? O que você acha que realmente é diferente para a Lumix continuar, enfim, resistir a esse bear market e ser impulsionada no próximo bull? Cara, eu acho que tem 2 principais pontos, tá? Primeiro que é intangível e é não necessariamente ligado à tecnologia, que é basicamente credibilidade e branding que a gente tem hoje. Eu acho que isso puxa muito hoje no mercado. Hoje, tô esquecendo a modéstia também. Hoje, cara, quando você pensa em NFT a nível Brasil, hoje a gente é a principal empresa, assim. Quando a gente pensa em lançamentos que aconteceram, e assim, a galera sempre fala da gente em todos os momentos, assim. Então, do ponto de vista de credibilidade a nível de Brasil, a gente tem muita que puxa, como eu te falei, a gente não gastou um centavo para chegar de empresa até a gente. E, né, esse ano a gente deve se arriscar e gastar, mas nunca precisamos, nunca precisou chegar nesse ponto. Então, eu acho que, apesar de a gente estar no beta, etc e tal, cara, nunca parou de chegar lead, pelo contrário, então tá explodindo o nosso pipe lá, eu nem tô dando conta, por isso que a gente tá contratando gente nova, porque eu e o Lug, a gente não tá mais dando conta. Então, tem esse ponto que, óbvio, né, agora faz diferença, mas daqui no longo prazo, né, a tendência é que outros competidores apareçam e isso não é bastante, né? E nível de produto, cara, a gente tem alguns competidores a nível de produto no Brasil que não são 100%, que assim, não fazem exatamente o que a gente faz, mas partes do que a gente faz, tá? Tem uns 2, 3 aí que são mais exatamente competidores nossos. Mas o que eu enxergo? Eu acho que, assim, o mercado como um todo, minha análise, tá, pessoal? Eu acho que ele acaba seguindo muitas tendências. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Porque se você sempre segue a tendência do momento, você não consegue se encaixar e você não tem nada de longo prazo. Você vai mudar de produto a cada um mês, né? Que esse mundo de Web3 sabe, né? Toda semana é uma novidade. Então, o que eu vejo é que os players aqui, não aqui, tá? No mundo, mas já que a gente tá falando aqui do nosso ecossistema, eles sempre querem vender soluções que estão no hype no momento. E eu já vi essas empresas, tipo, cara, juro pra você, batata, de 2 a cada 3 meses, vem um anúncio, uma matéria no valor econômico de algum deles lançando uma novidade, que é uma novidade naquele momento, que parece interessante, mas nunca dá em nada, né? Você vê muito barulho para pouca entrega, sabe? Então, acho que o nosso principal diferencial hoje, além que vai um pouco nesse ponto ainda, é brand, credibilidade e potencial de entrega. Que, cara, todo mundo sabe que a gente entrega. E o segundo ponto, olhando para produto, eu acho que, assim, sendo bem transparente aqui,
o fato de ser um NFT as a Service, uma Stripe para a Web3, no Brasil, cara, existe talvez 2, tá? Também estágios bem iniciais, não que a gente também esteja em late stage, mas entre os early stages nós somos o menos early. É como estagiário sênior. Estagiário sênior, exatamente isso. A nível global, você já tem players mais robustos, né? Você tem uma Third Web, você tem uma NFT Port, você tem outros players lá fora que foram, inclusive, o que a gente se inspirou, né? Quando a gente pensou. São ecossistemas, né? A Third Web, ano passado, estava dando bolsas a torneirada, né? Muita gente eu conheci que foi pro Web Summit Portugal por bolsa da Third Web. Sim, os caras estão gigantes, né? Eles captaram $24 milhões, eu acho. Sim. Então, eles são gigantes e são uma baita inspiração pra gente, assim. Só que qual o pulo do gato, né? A Third Web, todas essas soluções lá de fora, eles, inclusive, no próprio discurso deles, eles deixam bem explícito. For developers, by developers. Ou seja, qual o público deles? Developers. Qual a grande diferença entre nós? Cara, novamente, uma Ambev não vai contratar a Third Web. Porque, olhando para o mercado de Web 2, eu sempre faço um paralelo com o e-commerce. Por que as maiores empresas do Brasil usam VTEX e não usam Wix? Sendo que o Wix é muito mais fácil de você mexer, né? Assim, qualquer pessoa pode chegar lá e criar. Porque, cara, primeiro que você depende... que essas grandes empresas, elas dependem de suporte, né? De os famosos key accounts, né? Um relacionamento mais próximo. Venda B2B depende mais disso, desse relacionamento. E por isso que na nossa área de operações a gente vai ter lá alguns key accounts. E você depende de, vamos dizer assim... Como posso explicar? Do ponto de vista de relacionamento tem esse lado dos key accounts e do ponto de vista de robustez tecnológica, um Wix não entrega o que uma VTEX consegue entregar. Óbvio, você depende de uma implementação mais robusta? Depende, não é qualquer um chega lá e usa. Mas dentro do que é necessário para uma grande empresa, a VTEX entrega mais do que um Wix. Por isso que o Wix, o próprio discurso da Wix e assim, o posicionamento do Wix era para pequenos empresários, criadores, para pessoas que querem criar uma lojinha ali, querem criar um site e tal, né? Enquanto a VTEX é, Big Corps, né? Então, por que eu tô falando isso tudo? Porque, a nível de produto e robustez tecnológica, a Lumix, ainda que ela tenha um viés à la Third Web, ou seja, API, SDK, solução white label plug and play, que um cara de uma empresa Web 3 pode pegar aqui e usar, ou um cara Web 2, digamos, com uma reserva agora, que tem um time lá dentro. Eles não têm dev lá dentro, mas digamos que eles tivessem só plugar, ainda assim esse cara vai precisar de mim, de algum tipo de ajuda. Dá pra apertar a tecla SAP, né? Porque você falou ou seja e colocou umas 30 siglas. Pois é. Então, pra você ver. Ou seja. Pra você ver, tipo assim, olha a volta que eu tenho que dar. Olha a volta que eu tenho que dar pra explicar. É muito complexo pra esse cara, sabe? Uhum. Então, tipo, você entra no site da Third Web, cara, se você não for uma pessoa desse mercado, você não entende nada. Nada. Eu demorei uma semana pra entender o site da Third Web. Você não entende nada, porque é o público. E não é ruim, isso é o público dos caras, entendeu? É a persona deles. Eles estão bombando, faz sentido. Agora, eu não quero bater de frente com ele, entendeu? Eu quero bater de frente com soluções que ainda eu não vi existirem, por exemplo, que vão surgir, que vão querer atacar essas Big Corps, como uma Hang da vida, como uma Chasm, que são CRMs Web3, por exemplo, que são plataformas de loyalty para NFTs, que essas empresas vão acabar utilizando. Solução de token gating para e-commerce, por exemplo, como a Perks, que é para Shopify. Então, com essa galera que eu quero bater de frente, só que ainda assim trazendo um quê de Third Web, porque eu sei que me potencializa, sabe? Então o que eu tô pegando o que a Third Web tem de bom, o que essa galera tem de bom, o que a Rarible tem de bom, o que a Adobe Creative Cloud tem de bom. Não vou entrar deep nisso aqui, mas faz muito sentido quando a gente olha a nossa estrutura. Bota tudo numa, tipo, meninas superpoderosas, junta tudo isso aí e lá nasce o nosso produto, que é um mix entre, cara, soluções, infraestrutura, plug and play e soluções white label para grandes marcas não terem que aprender como o negócio funciona, como a roda gira, e só querem, cara, integrar aqui no meu aplicativo, integrar no meu site, sabe? Criar uma comunidade para minha empresa, né? Então, é muito assim que eu enxergo, sabe? A gente conseguir, ao mesmo tempo, ser robusto do ponto de vista tecnológico suficiente, a nível de que, um desenvolvedor, quando vê a nossa solução e vai integrar, realmente entende que aquilo é algo robusto, né? É bom mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente conseguir atacar essas empresas que estão sedentas por soluções em Web3. Inclusive, a própria Ambev, ela está com meta interna para ação Web3. Tipo, a empresa
ser obrigada, as lideranças são obrigadas a fazer coisas com a Web3. Você tem noção da coisa, assim. Pra bater meta. Só que quem resolve o problema dessa galera? Não é uma third drive, sou eu, entendeu? Então, eu quero atacar esse mercado gigante que essa galera não consegue atacar. Com essas minhas soluções white label, uma camada mais de abstração maior, né? De desenvolvimento. Então, é muito isso. Caracas. Isso, ao mesmo tempo, pode ser bom quando pode ser ruim, né? Porque pode entrar naquela uma meta interna, mas para quem não sabe exatamente como fazer, daqui a pouco eles vão querer colocar a blockchain em tudo, né? Que aí... Pois é. Zoa todo paranoia. Não é toda empresa que pode ter uma dessa, né? Exatamente, né? Você acaba... Mas quando você tem muito caixa, né? Não é, de repente não é uma Americanas, né? Não é porque é o mesmo dono que pois é. Vai que... Espero que não, quem né? Quem sabe? Ações, né? Não caiam, né? Nossa, e... Putz, eu queria falar muita coisa com você. Eu já pensei na Arezzo, na reserva, capital aberto, enfim. Tem tanta coisa que veio agora. Mas o Rafa aqui, né, super exigente com a gente, para variar, né? Então, toda live que eu faço, o Rafa sempre fica aqui brigando. A gente tá se encerrando, infelizmente, mas tá super convidado para fazer um parte 2 aqui, quando a Lumix lançar os próximos produtos. Espero muito que vocês comecem no mercado internacional, assim, eu lembro que... Acho que foi logo no começo, assim, bem depois eu lembrei disso. Eu entrei no mercado de Web3 no Ethereum Rio. E aí, chegando lá, eu comecei a conversar com muitas pessoas. E uma delas falou, você é brasileira? O Ethereum Rio, basicamente, só tinha gringo, né? Mesmo sendo no Rio. E aí eu falei... E eu já tava conversando um monte de tempo em inglês, né? E aí eu falei, sou, e tal. Você fala português? E aí ele pegou e falou assim, não, eu só conheço uma pessoa que fala português. Que é o Caio. Você conhece o Caio? Aí eu não conheço ninguém, na verdade. Eu acabei de chegar aqui. Aí ele, não, eu Caio, porque ele lida com NFT, papapá. Depois eu fui me tocar. Em março, já tinha um gringo dos Estados Unidos falando de você numa das primeiras conversas que eu tive sobre Web3, quando eu nem sabia o que significava Web3, a palavra. Caramba! Então, assim, foi muito no começo, assim, bem depois eu recuperei essa memória, assim. Então, desejo muito que vocês tenham um imenso sucesso, representem o Brasil fora do país. Eu acho que tem muito potencial para fazer isso, potencial de entrega. Muito provavelmente essas barreiras de entradas que vocês têm no Brasil, que essa questão da educação e tudo mais... fora do país vão ser outras barreiras de entradas, outros desafios, mas eu acho que isso reflete muito na sua personalidade, que a gente falou no começo, né? É difícil, mas se não fosse, eu ficaria entediada. Pois é. Resumidamente. Sim. Então, eu acho que tem uma longa jornada. Acho que a gente comentou, né? A Forbes Under 30 ainda não trouxe os frutos tão rápido, porque... talvez seja Brasil, começamos depois de março, mas eu acho que ela é simplesmente a sementinha de uma árvore de João Pé de Feijão, sabe? Sim. Tipo, tem muita coisa pela frente e quanto mais semente for colocada, mais árvores vão ter, mais... Enfim, vai ter muitos frutos, sabe, nisso tudo. E eu gosto, particularmente falando, eu gosto muito de projetos de infraestrutura. Porque eu acho que se você não tiver a base, não adianta você só ter conteúdo, porque vai ficar muito na teoria. Sim. Como se aplica, né? E... Enfim, poderia ficar falando horas. Pra mim é difícil falar tchau. Quando as pessoas vêm aqui, eu fico... queria mais tempo. Mas, enfim, super obrigada pelo convite. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, conversar com você, mais tempo também. E acho que todo mundo de casa também deve ter aprendido bastante coisa de negócios mesmo, de business. Que eu já falei, acho que umas 3 vezes, só nesse podcast, basicamente. Mas o objetivo do Cryptalk é trazer mais pessoas para trabalhar no mercado de Web3 e não só para trabalhar para outras empresas, mas empreender também. Uhum. Então, eu acho que falta muito empreendedores ainda. É um mercado difícil, é um mercado que você precisa ter caixa para começar e eu acho que falta um pouco de conhecimento com também um pouco de atitude. Porque dentro do empreendedorismo já é um negócio super difícil. Você tem todas as instabilidades da vida. E aí, quando você vai para o Web3, é um negócio... difícil agora falando em russo, sabe? Então, assim, parabéns pela coragem de começar. Espero que inspire muito mais outras pessoas para entrar nesse mercado, continuar, sobreviver à fase ruim. Esperamos que tenha uma fase boa, ninguém pode bater 100% falando sobre isso, né? Mas eu acredito muito, pelo menos, e espero que aconteça. E tenho certeza que o que vocês estão construindo, né? Tipo, vai
vai longe, assim, quando realmente voltar o bull market. E já vou esperar quando a gente fizer a coleção de NFT do CryptTalk. É isso aí, boa. Já sei pra quem que eu vou ligar, então. Boa, legal. Mas, enfim, você quer deixar suas redes sociais, considerações finais também? Claro, posso sim. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, adorei o papo, foi ótimo. Não vou falar muito não, só assim, cara, quiser continuar acompanhando a gente lá, nosso trabalho, pode seguir a Lumix no Instagram, no LinkedIn, mais Instagram do que LinkedIn, a gente cria mais conteúdo com a Lumix no Instagram. Lumix é LUMX, tá? Vocês vão achar lá. Me segue também lá no Instagram, confesso que eu posto pouco no Instagram, posto mais no LinkedIn, então se você acompanhar mais meu conteúdo é melhor ir pro LinkedIn, mas eu também faço coisas no Instagram. No Instagram é CaioBRBS e no LinkedIn bota Caio Barbosa Lumix, você me acha lá, só tem eu mesmo, então é isso. Valeu. Muito bom. E só pra finalizar, né, as coisas básicas, você que assistiu até agora, não esquece de curtir o conteúdo, compartilhar com seus amigos. Já tira uma foto que a gente vai fazer um momento de pausa aqui, pra falar o que você achou desse CryptTalk nas suas redes sociais. Já marca a gente, inclusive, a gente tá com o Instagram novo, @CryptTalkPodcast, também vai estar aqui na bio. E a gente também tá no LinkedIn, a gente tá no Kawaii, no TikTok. Tem o Linktree aqui embaixo para vocês seguirem em todas as redes sociais que vocês quiserem. A gente tá tanto em redes sociais da Web3, da Web2 quanto da Web3. Então, a gente tá no Spotify, no Deezer, também no LensTub, para quem é da Web3 e na Áudios. Então, já fica por aí. Onde você quiser, vai ter CryptTalk para você aprender mais sobre negócios dentro da Web3. Então, ativa o sininho, pega notificações. A gente sempre tá aqui todas as terças-feiras, às 6:30 da noite. E foi ótimo estar aqui com você. Tô super empolgada para ver os próximos passos da Lumix. E para fechar, a foto oficial do CryptTalk. Boa. Vamos fazer. A gente tá começando a campanha aqui do Complete o C do CryptTalk. Que é esse C aqui, basicamente para todo mundo, é o C do Carregando. E aí a gente quer finalizar esse Carregando para incentivar as pessoas a darem esse próximo passo na Web3. Então, em vez de ficar só no procrastinação do está carregando, vai lá, completa o C e começa a realmente colocar a sua ideia fora do papel e trabalhar na área e tudo mais. Então, Boa. hoje vai só tirar a foto final pra fazer aqui. Esse é o seu final. E já marca a gente, galera. Vou fazer 1, 2, 3, até o Rafa fazer. 1, 2, 3. Então, super obrigada, Caio. Valeu. E valeu, gente. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente aqui nessa terça-feira à noite. Até o próximo CryptTalk. Até o próximo... Próxima vez vai ser o 10º bloco da nossa blockchain aqui no CryptTalk. Então, até a próxima terça. Beijo, tchau, tchau. Valeu.